Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Meu nome é Christian Didier e tô vindo hoje falar aí de algo tolo, de algo besta, de algo simples, que é comunicação de atos processuais e especificamente diferenciar aí carta precatória, carta de ordem e carta rogatória, tá certo? O assunto veio à tona porque eu tô indo, são 6h40 da manhã, já tô saindo de casa, já tô me dirigindo ao fórum, porque hoje eu devo cumprir uma carta de ordem, tá? Eu devo dar cumprimento a uma carta de ordem. E como é algo incomum, principalmente numa comarca relativamente pequena, então assim, logo corre-se e tudo mais. E não só isso, né? Como é um pedido que vem de um juiz hierarquicamente superior, obviamente que todo mundo corre para dar o cumprimento de forma mais célere. Nada incomum nem nada de estranho nisso, tá certo? Mas vamos lá ao objeto do vídeo. Como o propósito dos vídeos é tentar esclarecer para as pessoas algumas questões jurídicas, é comum, hoje terminou, acho que termina por todo mundo já saber mais ou menos, mas não custa tentar esmiuçar um pouco mais, que o processo, quando está em tramitação, os atos deles devem ser comunicados às partes interessadas. O autor da ação, o réu da ação, demandado, ou demandante o autor, tá certo? A gente usa algumas terminologias, tá? Autor, demandante, réu, demandado. Então as comunicações dos atos a essas pessoas, quando elas têm advogados constituídos já, regra geral, os atos são comunicados aos advogados através de publicação eletrônica no Diário da Justiça eletrônico. Praticamente todos os tribunais do país já dispõem, em razão da lei do processo eletrônico. Ou hoje, com o processo eletrônico propriamente dito, alguns tribunais optaram por entender que é desnecessária a publicação no diário eletrônico, uma vez que o advogado recebe uma notificação de que houve movimentação processual, e aí ele pode, no próprio processo, dar a ciência daquele ato, tá bom? Entretanto, o Código de Processo estabelece que alguns atos devem ser cumpridos, devem ser feitos pessoalmente e devem ser comunicados às partes. E aí, como é que os atos são comunicados? Para além disso, tá? Uma observação. Às vezes a parte sequer constituiu o advogado, ou o advogado renunciou. Existem várias situações que a parte precisa ser pessoalmente ou de alguma forma comunicada dos fatos ou dos atos processuais. Então, como é que é feita essa comunicação à parte? Ela pode ser feita através de correios, através de uma carta remetida via correio normal, uma correspondência que vai chegar na sua casa. Em regra, o tribunal manda ela com aviso de recebimento para ter nos autos uma comprovação de que aquela pessoa que deveria ser comunicada foi, né? Aquilo ocorreu. Como também pode ser comunicado através da figura do oficial de justiça, meu caso. Então,
Essas comunicações, elas basicamente se dividem em duas, tá certo? Eu vou dizer quais são: intimação e citação. Tem notificação também, tem outros atos, mas basicamente intimação e citação. Ora, e o que é intimação e o que é citação? Intimação é quando o processo já está em tramitação e você precisa ser informado de algo que o juiz decidiu ou determinou. Então você vai ser intimado. Exemplo: intima o fulano de que no dia X do mês Y do ano tal, às 10 horas da manhã, haverá audiência. Então você vai ser intimado para comparecer naquela audiência, tá certo? Desculpem. E o que é citação? Citação, ela é a comunicação a alguém de que existe um processo em tramitação contra ela. Normalmente a citação é o ato da qual nós informamos ao réu de que ele é réu na ação. Então, José entrou com uma ação contra João. Com ação contra João. O juiz recebe o processo, analisa e diz: cite-se João para responder em 15 dias, que era antigamente assim que funcionava. Hoje, ele diz: cite-se João para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação para tentar resolver o processo ali nesse momento. Caso não ocorra, João terá um prazo a partir dessa audiência de 15 dias para oferecer a sua defesa, tá certo? A não ser que ambas as partes, José e João, digam que não querem antecipadamente conciliar, tá? João terá que comunicar isso até 10 dias antes da data da audiência que foi marcada. Mas vamos lá. Muito bem. Então, ao que interessa, você também pode fazer essas comunicações pessoais através do oficial de justiça. Elas podem se dar em situações diversas. Dentre as situações, elas podem se dar entre estados diferentes, entre municípios diferentes, entre países diferentes, entre juízes de hierarquia diferentes. E aí, quando isso acontece, a comunicação é feita por cartas entre juízos, ou entre juízes, ou entre fóruns, ou entre tribunais, tá certo? Então, é nesse ponto que eu quero explicar. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha uma ação em Maceió contra uma pessoa que mora em Arapiraca. São 2 municípios de Alagoas, tá certo, gente? Posso dar outros exemplos. Uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e tem uma ação contra alguém que mora lá em Belfor Roxo, na Serra, ou outro estado, em São Paulo, tá? O que acontece? Se essa ação tramita ali no juiz de primeiro grau, nos juizados, no juiz de primeira instância, eu tô devendo um vídeo sobre isso aí, mas eu tentei até fazer, mas deu problema no áudio. Eu vou ver se eu repito ele até amanhã, tá certo? Então esse juiz, ele vai enviar para o outro município uma carta precatória. Ela recebe exatamente esse termo. O juiz lá de Maceió vai pedir ao juiz lá de Arapiraca que ele
determine que ele envie um oficial de justiça para intimar ou citar aquela pessoa naquela localidade. Tá bom? Então, primeira carta é a carta precatória, que se dá entre juízes de mesma hierarquia que tenham jurisdições diferentes, ou seja, que trabalham, que atuam em municípios diferentes, em estados diferentes, mas que tenham estejam no mesmo patamar, tá bom? Aí nós temos a cartinha que eu recebi, que foi a carta de ordem. A carta de ordem. A carta de ordem, ela é uma carta que vem de um juiz hierarquicamente superior, de um desembargador. O desembargador precisa que alguém seja comunicado de um determinado fato. Só que esse alguém está lá numa comarca de, por exemplo, um desembargador de Alagoas precisa que alguém, que seu Zé, lá em Arapiraca, seja intimado de algum ato, de uma audiência, de um processo que está tramitando em segundo grau, em segunda instância. E aí ele determina uma carta de ordem ao juiz de primeiro grau lá de Arapiraca, para que seja praticado esse ato de intimação ao seu João lá. Entendeu? Então, primeira carta precatória, que é entre juízes de mesma hierarquia, de mesmo grau, com jurisdições diferentes. Carta de ordem de juiz hierarquicamente superior, determinando a um juiz de grau mais baixo que seja determinada a prática de determinado ato, ok? E agora nós temos a carta rogatória. O que é a carta rogatória? A carta rogatória é quando você quer comunicar um ato de um processo a alguém que está em outro país. Então, é remetido essa carta a um juiz do outro país, rogando-lhe que intime, cite, que comunique o ato processual daqui do país de origem. Exemplo, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Itália, Brasil, qualquer outro país. Então, é feito essa carta rogatória, tá bom? Eu espero ter esclarecido alguma coisa para alguém, espero que seja de algum proveito para alguém, tá bom? Se as pessoas quiserem tirar alguma dúvida, complementar, perguntar alguma coisa. Eu lembrei de uma dúvida que alguns colegas, alguns advogados já haviam me feito, e eu vou dar minha opinião. Eu acredito que ela esteja certa, tá bom? Que é o seguinte: imagine que você foi citado ou intimado através de uma carta precatória, e o processo é distante, em local distante, e você tem um prazo curto para oferecer a resposta. E aí a pessoa pergunta o seguinte: vamos supor que você seja intimado para dizer se você tem interesse na continuidade de um processo, você seja intimado para apresentar um documento. E aí essa intimação, vamos supor que você tivesse mudado de residência, o processo era em Maceió, você está morando lá em Arapiraca, e o juiz mandou essa carta precatória para Arapiraca, lhe intimando para você fazer isso. Ou intimando você para pagar alguma coisa, e você até inclusive já havia pago. E a pergunta é: a resposta pode ser dada na carta precatória? Porque em regra a carta precatória é basicamente o seguinte: doutor fulano de tal, determine que seja intimado cicrano. Aí o juiz diz: intime-se, uma vez cumprida a diligência, devolva-se à origem. Então, assim, basicamente é isso a precatória. A precatória não é, embora receba um novo número de processo lá na origem,
ela não é um outro processo, é basicamente um cumprimento de um ato através de um processo pequeno que é criado ali naquela comarca para onde ela foi destinada, que nós chamamos em em termos jurídicos, olha, ficou mais fácil, que nós falamos em termos jurídicos, juízo deprecante e juízo deprecado. Juízo deprecante, o de origem, e juízo deprecado, o juiz que recebe lá o pedido. E aí a pergunta é, eu posso lá no juízo deprecado, no juízo de destino, lá na precatória, apresentar isso? A meu ver, com base na economia processual, estando a carta precatória ainda lá, pode sim, tá certo? Por que não há prejuízo? Porque você vai juntar e quando ela for devolvida, a informação já vai estar presente, tá bom? Beleza? Abraço a todos, tchau.